Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, 2 capítulo 24. Lembrando que nós terminamos falando da morte de Atalia, uma ordem dada pelo sacerdote Joiada, e nós vimos ali um pouco da história de Joiada, e aqui nós damos continuidade desse grande sacerdote, desse grande homem de Deus. Então, aqui no capítulo 24, começa a história falando sobre Joás, que ele começou a reinar com 7 anos de idade, e ele foi um bom rei durante toda a vida do seu conselheiro Joiada. Então, quando Joiada morreu, ele se corrompeu. E aí nós vemos aqui no capítulo 24 a reforma do templo, né? E no versículo 14, fala que depois que eles reformaram o templo, fala assim, ó, durante os dias de Joiada, os sacrifícios eram oferecidos continuamente no templo do Senhor. Então havia ali um retorno ao ofício do sacerdócio dentro do templo que foi reformado, estava tudo funcionando de acordo com a lei do Senhor. E no versículo 15 é lindo, já falei para vocês, fala: porém, Joiada envelheceu e morreu em idade avançada. Ele tinha 130 anos quando morreu. Irmãos, Moisés, que foi um grande homem, ele morreu com 120 em seus dias. Joiada, em seus dias, morreu com 130. Foi um homem muito honrado e morreu em velhice. E o sepultaram, olha, irmão, isso aqui é importante. Olha o versículo 16. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, tá, irmãos? Por quê? Por que eu estou falando isso? Ó, porque tinha feito o bem em Israel para com Deus e seu templo. Então, por ele ter reformado o templo do Senhor, ter colocado o sacrifício em ordem, as ofertas em ordem, o Senhor honrou ele e ele foi sepultado com reis. Eu estou falando isso, irmãos, porque logo depois que ele morre, o povo eles se corrompem. E os chefes de Judá, eles voltam à idolatria, abandonam o templo do Senhor. E aí, irmãos, no versículo 20 fala que o Espírito do Senhor veio sobre o filho de Joiada, que era um profeta, ali ó, Zacarias, versículo 20, ó. E o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual ficou em pé diante do povo e disse: assim diz Deus, porque transgrediste os mandamentos do Senhor, de modo que não possas prosperar, já que abandonaste o Senhor, ele também vós abandonou. E aí nós vemos depois que o exército da Síria vem, derrota ali o exército de Joás. Joás ele é gravemente ferido e depois os seus servos, os homens de sua casa, vão lá e o matam em sua cama. Mas olha o final, irmãos, fala assim, ó, versículo 25. E os mataram na sua cama, e assim ele morreu, e os sepultaram na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Tu vê, o rei que era para ser sepultado no sepulcro dos reis, não foi. E o sacerdote, que não tinha esse direito, foi. Então Deus honra aqueles que o honram. Então Joiada honrou a Deus e Deus honrou ele até mesmo no seu sepultamento. Ele teve um sepultamento digno de rei. Por isso que eu falei para vocês prestarem atenção ali no versículo 16. E o sepultaram na cidade de Davi com seus reis, porque tinha feito o bem em Israel para com seu Deus e para com seu templo. Então, irmão, Joiada foi um grande rei e um grande conselheiro de rei, e Joás não foi o rei que deveria ter sido, né? Ele só foi bom até o momento que Joiada estava vivo. Irmãos, durante essa meditação nesse capítulo, eu lembrei de uma aula do Sr. Roberto Walker, que dava uma aula chamada Casa de Deus. Ele nos ensinava que na vida, algumas pessoas são destacadas como colunas, são visíveis, e outras pessoas são como estacas, elas são enterradas ali na terra, mas as estacas que sustentam a coluna. Então, às vezes você, na casa de Deus, você não vai ser visível. Muitas vezes você vai ser uma estaca. Você vai ser alguém que dá suporte a uma pessoa visível. E não importa, irmãos. O que importa
é você ser quem Deus criou você para ser, ou seja, amada e feliz, alegre. O Senhor, Deus não nos chamou para sermos pessoas tristes, irmãos. Nós somos chamados para sermos pessoas alegres em Cristo. Então, o sentido, a nossa identidade, o nosso propósito não está relacionado àquilo que nós fazemos, mas sim aonde nós estamos, que é nele, enxertado nele. Então a nossa vida está escondida em Cristo. Então se você quer ter alegria, se você quer ter vida, prazer, entenda que isso não está relacionado ao que você pode fazer, mas está relacionado aonde você deve estar. Então está relacionado a um posicionamento e não a uma tarefa. Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Fui.